Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje, o meu cabelo tá caindo toda hora. Oi, oh meu Deus. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre Rosa Cruz, como que surgiu dentro do seio da maçonaria, do que se trata essa questão. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do coração que faça sua inscrição aqui no canal, já deixa o like e ative as notificações. E assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a questão maçonaria. Você que é uma pessoa perspicaz e pensa no futuro, entre em contato aqui com um especialista em consórcio, né? Faça o seu investimento, amplifique, né, o seu patrimônio através do consórcio. Então converse com um especialista, a pessoa mais habilitada para tirar todas as suas dúvidas aqui embaixo, lá da Paládio Recursos Financeiros. Então a pergunta aqui é do Cláudio Lacerda. Olá, mestre Miller. Olá. Lá no vídeo, por que separar a maçonaria simbólica dos graus superiores, né? Prejudica ou não, né? Será que prejudica? Então ele pôs ali, ó, nos graus filosóficos, né, encontramos os chamados graus Rosa Cruz, certo? Pesquisando sobre o tema, não consegui identificar de qual tradição Rosa Cruz esse capítulo se origina, né? Então já vamos falar só um pouquinho dessa questão estrutural ali, que já existe uma confusão ali, pelo que eu tô vendo. Embora perceba que ele carrega uma influência esotérica mais profunda em comparação aos demais. Poderia, por gentileza, compartilhar mais detalhes sobre esse tema e suas origens? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço muito, Cláudio Lacerda. Então, a primeira questão dos graus filosóficos, né? A gente fala, popularmente, dentro da maçonaria, se fala que o grau além do grau 3 seriam graus filosóficos. Não é bem assim. Né? Nós temos, assim, se você pegar os sistemas de 33 graus, como o rito escocês, como o rito adoniramita, com 33 graus, obviamente, lá do Supremo Conselho, que eu faço parte do Supremo Conselho adoniramita, você vai ver que tem as lojas de perfeição, que são do 4 ao 14, daí você tem um capítulo Rosa Cruz, né, que é do 15 ao 18, e daí você tem lá o Noakita, daí vai ter diferenças de Supremo Conselho, né, que vai até o 21, e do 22 seria o grau filosófico, né, seria do 22, né, o príncipe do Líbano, certo? Príncipe do Machado, príncipe do Líbano, até o grau 30, que seria o cavaleiro Kadosh, né? Depois tem prelazia, prescritoria, Supremo Conselho, etc e tal. Daí vai haver mudanças um pouquinho nesses nomes com relação aos conselhos, né, que utilizam, mas basicamente é essa estrutura. Então os graus filosóficos seriam do 22 ao 30 nos sistemas de 33 graus, primeira coisa. Né? E daí, como você deve ter percebido, existe o capítulo Rosa Cruz. Né? Eu conto essa história dos capítulos Rosa Cruzes lá no Entenda a Maçonaria, tem no meu livro também, acho que A Arte da Maçonaria, que é esse livro aqui muito bacana, né? Aqui, ó, Evolução dos Graus, Ritos e Sistemas Maçônicos ao longo dos séculos. Então eu recomendo que você encontre ali no meu site, luismiller.com.br, né? Tem ele, se eu não me engano, você daí tem e-book, mas tem físico também. É só fazer o pedido lá, faz a editora, manda para você, né? Valor simbólico. Então dá uma olhadinha no meu site, tem muita coisa bacana. Tem o curso de maçonologia, os ensaios essenciais, tem bastante livro de maçonaria, a tradição maçônica, certo? Então são livros assim que tem um ensinamento muito bacana para que você que quer entender, explorar e pesquisar com mais profundidade a questão maçônica, né? Sobre o viés da tradicionalidade. Então essa questão do Rosa Cruz é uma questão muito peculiar, para falar a verdade. Eu já fiz alguns vídeos falando aqui, até dando uma cronologia dessa questão, né? Tudo mais ou menos se originou, né, no momento ali pós-renascimento, né, 1614, lá com os manuscritos, conhecidos manuscritos alemães, lá dos Rosa Cruzes, Fama Fraternitatis, 1614, Confessio Fraternitatis 1615 e as bodas alquímicas ou núpcias alquímicas de Christian Rosenkreuz. Então, esses manuscritos, na verdade, eles foram manifestos, né? Foram manifestos lá que ocorreram na Alemanha, e depois esse movimento acabou tomando a Europa essa ideia, né? Então você veja, Rosa Cruz, né, se falava de uma fraternidade invisível, certo? Era um movimento, na verdade, feito assim para provocar os intelectuais, né? Ele foi feito em Tugendstown, lá que é uma universidade, é uma cidade universitária, né? Então existia um grupo de pessoas ali e acabaram fazendo esses manuscritos, né? Talvez o mais famoso que a gente vê, né? A pessoa mais famosa é o Johann Valentin Andrea. Então ele e o seu grupo, né? E ele era um filho de pastor, já tinha toda uma preparação,
como é que a gente pode falar, uma retaguarda, um conhecimento teológico, né? Isso que eu queria falar. Então, o pai dele era pastor, né? Era muito forte a questão do protestantismo, então tinha esse lance, né? Na verdade, a gente saiu, né, de uma idade que é a Idade Média, basicamente, né, anos anteriores, 1453, né, mas ainda tinha muitos resquícios, né, porque nunca é uma data fechada na história, sabe, sempre surgiu um pouquinho mais as influências, eu estou dizendo, né, nunca, a influência acaba prosperando. Né? Ali a gente viu, né, porque daí acabou a Idade Média, basicamente, depois surgiram as teses do Lutero, né, principalmente foi lá na Alemanha, inclusive, no mesmo local, e daí começou esse movimento protestante, né, que era um movimento contra o catolicismo, basicamente, né, certo? E não concordava com algumas coisas, surgiu outra corrente, né? E depois nós temos um pré-iluminismo, né, que foi se dar ao cabo lá em 1789, né, com a queda da Bastilha, certo? E daí nesse ínterim, né, existiam os clubes de cavaleiros, os movimentos, as academias, né, como essa de Tugendhat, se eu não me engano o nome, Tugendhat, certo? Que tinha um grupo de intelectuais, né, que acabaram fazendo esses manifestos lá no século XVII, né, falando que, na verdade, elegendo um herói, né, que é o Christian Rosenkreuz, né, que é uma pessoa que tinha viajado pelo mundo, principalmente pelo Oriente Médio, e tinha recebido muito conhecimento, né, e trouxe esse conhecimento e quis que esse conhecimento ele fosse assim ampliado para várias e várias pessoas. Então, são os ideais, conhecidos como ideais Rosacruzes, né? Uma questão de fraternidade, de amor, certo? Esses manuscritos falam disso, falam da instituição não, do movimento, né? Do movimento em si, né? E desses valores, né? Desses valores que deveriam ser agregados pelos verdadeiros Rosacruzes, que era uma questão muito fechada, muito secreta. Segundo os manuscritos, eu estou colocando, estou fazendo com relação a isso. Pois bem, né? Com o passar do tempo, né, começaram a surgir organizações Rosacruzes. Então existem uma série de organizações. A primeira, se eu não me engano, é 1717, lá na Alemanha mesmo, que é a Rosa Cruz de Ouro, certo? E depois, com o tempo, ali eu tenho até um vídeo que eu falo dessas questões, dou um detalhamento dessas organizações Rosa Cruz que foram surgindo as mais variadas organizações, daí cada um com o seu ponto de vista, etc e tal, né? Só que antes de surgirem essas questões, né, nós tivemos um ponto base dessa questão, porque antes não era falado, mas não existia uma organização nesse senso, né, nesse sentido, né? Nós temos o discurso do Chevalier Ramsay, né, que foi um discurso proferido lá na França, certo? Pelo cavaleiro Ramsay, que era um cavaleiro de fato da Ordem de São Lázaro, né, e fazia parte lá da maçonaria, era uma espécie de orador lá do que veio se tornar o Grande Oriente da França. Então, quando o pessoal entrava, recebia um discurso, né, grosso modo falando aqui, recebia um discurso lá que falava o que era a maçonaria. Dentro desse discurso foi colocado, por exemplo, as questões das ordens de cavalaria, que a maçonaria seriam os herdeiros, né, mesmo que sejam herdeiros espirituais, né, era uma organização que seguia aqueles valores, né, das ordens, honra, justiça, verdade, lealdade, generosidade, respeito, gentileza, certo? Essas coisas todas, e proteção, né, que são questões que são valores que a maçonaria acaba agregando, e também que a maçonaria teria uma raiz espiritual, né, e a partir disso surgiu um movimento que se chamou síntese escocesa, né, onde surgiram graus, né, começaram a surgir graus, grau dos eleitos, grau dos escoceses, né, Cavaleiro da Espada, e nesse ínterim, em 1750, surgiu esse grau Rosa Cruz, que depois, né, com a concatenação, né, e daí você pega os sistemas, você vai ver lá que tinham os Príncipe do Real Segredo, né, Cavaleiros do Oriente e do Ocidente, etc e tal. Depois você tem lá no finalzinho lá os manuscritos do Endel Frank, em 1783, certo? Então são todos sistemas de 25 graus, que era o conhecido rito dele, o que veio se tornar o rito escocês, e depois que se tornou o rito escocês, ficou melhor estruturado. Né? Então, ali que surgiu os Rosacruzes, o grau Rosacruz dentro da maçonaria. E esse grau, né, a maçonaria chamou muito a atenção, e muitas pessoas que faziam parte dessas organizações maçônicas antigas também depois começaram a criar organizações fora do seio da maçonaria. Então, a maçonaria de fato, né, surgiu lá. Então você veja, são alguns passos. Né? Você vê lá, por exemplo, os manuscritos, né? 1614, como eu falei, 1615, 1614, 15 e 16, isso, né? E depois teve lá a Rosa Cruz de Ouro, quase 100 anos, 1710,
não prosperou essa organização, que foi uma primeira organização, muito interessante essa história, certo? E depois a gente vê no seio da maçonaria, certo? No seio da maçonaria, e a partir dessa popularidade, desse conceito Rosa Cruz, e lá na França, lá no século XVIII, né, existiam muitos capítulos Rosa Cruzes ligados à maçonaria, né? E muitos, por exemplo, o rito adoniramita, na sua originalidade, na sua versão original, né, colocava o Rosa Cruz como o nec plus ultra, o último grau. Né? Além desse grau, nada existe. Estava colocado lá no manuscrito do Louis Guillermin de Saint-Victor. Né? Então você veja, então é um conceito, né, que é trabalhado muito forte na maçonaria. Né? E a história é essa, não tem outra. Né? E o que fala esse conceito Rosa Cruz, como você falou, é de fato a essência da maçonaria, né? No contexto de uma busca da essência do ser humano. É isso, é uma busca essencial, né? Uma busca metafísica, onde o homem, né, na maçonaria tem toda essa configuração, essa embalagem, como eu falo, dos trabalhadores das guildas, né, dos operativos, né, que vai se lapidando até se achar a essência, né? E como eu sempre coloco, né, o objetivo da maçonaria é achar a essência, a fim de atualizar a potencialidade. Então o homem vai ter um caminho árduo, na verdade, né? Não é um caminho fácil, é um caminho árduo até a busca da sua essência, né? Porque ele tem que deixar muita coisa, se libertar dos vícios, né? Ter a plena liberdade, entender o que é liberdade, se libertar dos vícios, como eu falei, e ao mesmo tempo agregar valores e virtudes, e isso daí tem que ser transformador na vida do homem. Né? Então funciona desse jeito. O objetivo da maçonaria é esse, é par e passo com esses conceitos Rosa Cruzes, né? De uma busca da essência, né? Daí as organizações Rosa Cruzes fazem aí seus apontamentos, né? Do que eles acham que é relevante, do que é colocado dentro dos seus sistemas, mas basicamente na maçonaria a história é essa, né? Cada instituição dita Rosa Cruz fora da maçonaria vai ter suas peculiaridades, vai ter seus regramentos, seus catecismos, né? Mas todas são, basicamente, né, se inspiram, né, naqueles manuscritos do século XVII, não tenha dúvida com relação a isso. Mas é um tema que vale muito a pena ser explorado, né? E eu convoco também aos maçons fazerem parte, né, dos capítulos Rosa Cruzes dos Supremos Conselhos. É muito interessante, muito bacana, né? É um conhecimento assim fundamental para o maçom, certo? Então nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e agradeço o Cláudio Lacerda novamente aí pela sua colocação aqui, que é um tema deveras peculiar, e até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.